Boa noite. Quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e estender as mais cordiais boas-vindas a todos vocês que em plena segunda-feira permitiram que o Espírito Santo trouxesse vocês aqui. E também estender as mais cordiais boas-vindas àqueles que estão assistindo a gente nesse momento pela internet. E dizer que Deus também tocou em seu coração, permitindo que você se conectasse conosco nesta noite. Quero convidar vocês nesse momento a fechar os olhos, curvar a fronte, para mais uma vez dirigirmos ao nosso Deus uma prece e assim dar início à nossa meditação desta noite. Por favor, feche os olhos, curva a sua fronte. Pai querido, obrigado mais uma vez porque o Senhor tem cuidado de nós com tanto carinho, com tanto amor, permitindo que trabalhássemos e, neste momento, parássemos as nossas atividades para te adorar. Oramos pedindo que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, que o Senhor também nos convença que o céu é o nosso lugar. A cada dia que isso fique mais firme na nossa mente, no nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós tivemos algumas situações que nos lembram, que nos reforçam que o céu é o meu lugar, que o céu é o seu lugar. E quando comentávamos ontem, algumas coisas começam a se encaixar a partir do momento em que eu começo a juntar as peças. Eu preciso lembrar, antes de tudo, que a Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia é uma enciclopédia. São 66 livros reunidos em uma única encadernação. Escritos não apenas por uma pessoa, não em uma única época. E o mais incrível é que estes escritos não se conflitam, não se contradizem, eles se harmonizam. E quando a gente começa a olhar a vida também dos personagens bíblicos, a gente vê que, além de se harmonizar, eles se completam. E a gente viu isso com a mensagem pregada por João, e que era a mesma mensagem pregada por quem? Por Jesus, e a mesma mensagem que Jesus também dedicou aos seus discípulos. E aí eu pergunto a você se você se considera um discípulo. Se você se considera um discípulo, com certeza essa mensagem também está em suas mãos. Ok? Você está aqui hoje porque Deus é bom o tempo todo. E essa é uma frase que ficou famosa em um filme. Alguém aqui assistiu esse filme que tem essa frase? Assistiu, não? Então deixa eu ver. Deus é bom? Só o pessoal aqui da frente assistiu, vocês não assistiram, não? Como é o nome do filme? Deus não está morto. Deus é bom? E o tempo todo? Muito bem. É importante que todos nós participemos. É muito importante isso. Para isso, eu quero lembrar a vocês que nós vamos abrir a Bíblia. Cadê a Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Muito bem. Então vamos até o livro de Mateus. Vamos até o livro de Mateus. Vamos até o livro de Mateus. No capítulo 5. Mateus, no capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Qual é o tema da nossa semana?
Teve gente que primeiro foi olhar aqui para cima, não memorizou ainda. Então, para memorizar, a gente tem que repetir. Qual é o tema da semana? Muito bem, o céu é o meu lugar. Vamos lá. A mensagem que João pregava, a mensagem que Jesus pregava, a mensagem que ele dedicou aos discípulos para pregar, qual era a mensagem? Nós vimos ontem, quem lembra? Arrependei-vos, ok? Arrependei-vos. Se arrepender de quê? Primeira pergunta que eu faço, eu preciso me arrepender de quê? Do pecado? É uma opção. Preciso me arrepender de quê? Essa pergunta eu tenho que fazer diante do espelho todos os dias. E eu vou explicar por quê. Quando a gente acorda, sai para a escola, faculdade ou trabalho, quando chega no fim do dia, a gente está tão cheio de coisa na cabeça que não para refletir quantos erros você cometeu em um único dia. Quantas vezes você falou com uma pessoa e a pessoa entendeu exatamente o que você falou, só que o que você queria falar não era aquilo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não sei o que você queria dizer. Eu sei apenas o que você me disse. E as palavras precisam ser podadas. Eu passei uma experiência na minha adolescência e eu quero dividir com vocês. Eu gostava de uma menina na escola. Ela não sabia. Só eu sabia. E eu comentava com minha mãe, eu falava em casa sobre esta minha paixão. E um belo dia, a encontrei na rua. Ela estava com as amigas tomando um sorvete, alguma coisa, era numa lanchonete. E eu fui apresentar a minha mãe. Aí foi que eu cometi o erro. A frase que eu usei, hoje, ela já não é levada tão a sério. Mas na época, era muito pesada. Eu falei para minha mãe, essa é a falada, e apresentei a menina. Hoje em dia, a falada, tem até um ditado que diz assim, falar bem de mim, falar mal de mim, o importante é falar. Mas na época, falada era uma expressão muito pesada. Eu não só não concretizei a minha paquera, como perdi a amizade. Por causa de uma frase usada numa apresentação. Eu fiquei, depois de ter dito aquela frase, eu fiquei tão envergonhado que eu não me atrevi a corrigir. E muito menos coragem para procurar ela e pedir o quê? Desculpas. Não tive coragem. E muitas vezes nós fazemos com Jesus Cristo a mesma coisa, só que é em um outro sentido. Em que sentido? Não foi ele que fez a ofensa. Fui eu que fiz a ofensa. E eu não procuro ele para me perdoar. Olha o verso que nós vamos ler. Mateus capítulo 5. No verso 48. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sedes o quê? Me ajudem, por favor. Sedes como perfeito é quem? O vosso Pai que está onde? No céu. Aí vem a grande pergunta. Cacildo, eu não sou perfeito. E ontem eu disse para vocês que eu não consigo morar no céu com Deus, porque Deus é o quê? Perfeito. E eu sou o quê? Imperfeito. Para que eu consiga estar no mesmo ambiente que Ele, eu preciso ser o quê? Perfeito. E a única forma de ser perfeito é se eu for transformado, porque pela minha natureza eu sou imperfeito. O ser humano, quando ele foi feito, ele não foi feito imperfeito. Ele se tornou imperfeito depois. E a imperfeição se
alastrou por toda a sua descendência. E aqui estamos nós, todos nós imperfeitos. A prova da imperfeição é que a gente morre. Essa é a maior prova da imperfeição. O perfeito não morre. O perfeito não morre. Alguns dizem assim: perfeito só Jesus. Quem já ouviu essa frase? Perfeito só Jesus? Deixa eu dizer para vocês, a Bíblia tem um verso que diz assim: andou Enoque com Deus e já não era. Por quê? Deus o tomou para si. Um homem que não viu a morte. Então, perfeito era só Jesus? Não. Enoque permitiu que Deus o tornasse perfeito. Ele foi se aproximando de Deus de tal forma que ele conseguiu refletir a perfeição de Deus. E Deus disse: olha, não dá para você permanecer aqui. Esse planeta é um planeta imperfeito para pessoas imperfeitas. E Enoque não podia mais permanecer aqui. Então ele foi levado. Quem aqui ora por um milagre na sua vida? Quem gosta do milagre? Deixa eu contar uma coisa para você. Quem pede um milagre tem que suportar até a chegada do milagre. Sabe por quê? O milagre só acontece quando o homem não dá jeito. Então significa que a coisa tem que ficar o quê? Muito ruim. Quando a ciência não tem jeito, é a hora do milagre. Quando não tem jeito para nada, é a hora do milagre. Aí eu te pergunto, você está preparado para o milagre? Se você quiser um milagre na sua vida, as coisas precisam ficar muito feias. Primeiro, para que Deus venha e opere o milagre. Deus sabe que eu não posso ser perfeito sozinho. E este convite que nós lemos, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, é um convite para uma caminhada de perfeição. Quem acha que as pessoas vão perder a salvação por cometerem pecados, levante a mão. Quem acha que quem vai perder a salvação por cometer pecados? Só que não é. As pessoas vão perder a salvação por não se arrependerem dos pecados que cometeram. No mesmo livro de Mateus que nós estamos, vamos até o capítulo 18, que eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Mateus 18. Quero deixar claro para vocês que Deus é bom. E o tempo todo? Muito bem. Mateus 18, quem encontrou, diga amém. No verso 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que aconteça o que, gente? Que pereça um só. Aí você começa a entender por que Mateus capítulo 5 faz sentido. Por que Deus nos convida a uma vida de perfeição. Quanto mais perfeito você puder ser, e deixa o resto que Ele completa. Porque Ele não quer que nenhum se perca. Dessa forma, eu tenho carimbado o meu lugar onde? No céu. Eu preciso permitir, eu preciso aceitar o convite. Ele está me convidando, seja perfeito. Por quê? Que Ele quer que eu seja perfeito? Porque Ele não quer que nenhum se perca. Então todos precisam aceitar o convite. E dessa forma, eu tenho certeza que o céu é o meu lugar. Mas algumas pessoas sempre vai
sinalizar que elas são mais fracas do que outras. Ah, mas eu não sou você. Quem já ouviu essa frase? Eu não sou você. Principalmente quando a gente coloca diante daquela pessoa uma situação, diz assim, eu faria diferente. Aí, para justificar a fragilidade dele, ele diz assim, eu não sou você. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos para a Bíblia. Lá no finalzinho, na primeira carta de João. Vamos lá. Primeira carta, bem pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João. Vamos lá. Primeira carta de João. Aqui você consegue ver o que Deus tem feito para aquelas pessoas que dizem assim, ah, mas eu não sou você. 1 João no capítulo 2. Primeiro João no capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que vocês não cometam pecado. Mas eu sei que você é fraco, que você vai vacilar, vai cometer pecado. E o verso continua. Se, todavia, alguém pecar, nós temos o quê? Onde? Quem é ele? E ele é chamado de quê? O justo. Quando você para pensar no que Jesus está fazendo hoje, você imagina que ele está como? Sentado num trono, numa mesa de escritório, ele está num sofá, está jogando videogame. Como é que você imagina que Jesus está nesse momento lá em cima? Está olhando para você? Mas ele está olhando sentado, deitado, porque você olha o celular até deitado, não é? Então, em pé, mas como é que ele está hoje? Ele está sentado, na sua opinião. Mais alguém quer se expressar? Pode falar. Ajoelhado, na opinião do outro aqui, Jesus está ajoelhado. Mais alguém? Ele está intercedendo como, irmã? De joelhos, em pé, sentado, deitado. Aí, nós temos, lembrando, muito bem, a irmã tocou num ponto interessante, nós temos aqui embaixo a nossa tenda de oração. Muito bem, irmã. Foi bom a irmã tocar nesse assunto. Mas como está Jesus? Ele está intercedendo como? De joelhos, em pé. Como Jesus está? Como é que você imagina? Hã? Ao lado do Pai no trono. Então, tem duas cadeiras, é uma cadeira grande como o banco da igreja. Eu preciso colocar a minha imaginação para funcionar. Porque Deus quer que eu coloque a minha imaginação para funcionar. E eu quero mostrar para vocês. Vamos voltar um pouquinho no livro de Atos, que eu quero mostrar para vocês. Atos, no capítulo 7. Atos, no capítulo 7. Quem achou, diga amém. No verso 55. Verso 55. Mas Estevão, cheio de quê? Fixou os olhos no céu e viu algo. O que foi que ele viu? E quem mais? E Jesus estava onde? À direita de Deus. Algumas versões bíblicas colocaram assim, ele está em pé à direita de Deus. A sua está assim, não é isso? Em pé. Por que ele estaria em pé? Porque neste momento ele está fazendo o que a leitura anterior nos disse. Fazendo o papel de advogado. E o advogado, quando está defendendo o seu cliente, ele não fica sentado. Ele fica em pé. Ele está diante do juiz, que é o Pai. E ele está defendendo a você e a mim. Então ele não está sentado. Ele não está de braços cruzados.
E por que ele está me defendendo? Por que ele está defendendo você? Por causa do tema da nossa semana. Exatamente por isso. O céu é o seu lugar e ele está defendendo você, dizendo ao Pai todas as fragilidades que você tem, todas as situações em que você teve de constrangimento e que tem que ter misericórdia contigo. Esse é o papel de Jesus hoje. Aquela mensagem, arrependei-vos, é para mim hoje, com advogado, com Jesus ao meu lado, a mensagem é a mesma. Porque somente assim eu chegarei neste lugar. Estevão, quando olhou para o céu e viu Jesus ao lado do Pai. Verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, como? Em pé? Agora todas as Bíblias estão iguais? Em pé, não é isso? O curioso, gente, é que a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. É o livro que muitas pessoas tentaram desacreditá-lo. E você pega o texto em português, em inglês, em alemão, em chinês, no grego, em aramaico, e ele vai dizer a mesma coisa. Portanto, esse livro não teve a intenção de um homem, mas sim de um Deus. Por mais que tenham surgido pessoas ao longo dos séculos tentando desacreditar esta Bíblia, não conseguiu. Isso só prova que a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. E agora a gente tem o céu aberto, Estevão contemplando aquela cena de Jesus em pé, ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você, apresentando a sua defesa, para quê? Para que eu chegue lá. Para que você chegue lá. E eu quero dizer para você o que acontece desde a época de João até hoje. Quer descobrir? Então vamos comigo. Vamos voltar em Mateus. Vamos voltar em Mateus. Quando eu consigo reunir os textos bíblicos numa ordem cronológica de tempo, numa ordem de composição da mensagem, as coisas começam a fazer sentido. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Quem achou, diga amém. No verso 12, olha, isso aqui é muito grave. Desde os dias de quem? Até quando? O que acontece? Algumas Bíblias dizem que o reino dos céus sofre violência. Outra versão diz que é tomado por esforço, tomado à força. E os que se esforçam se apoderam de quem? Se apoderam dele. Eu quero que vocês estejam atentos, porque todos os dias surgem pessoas para tentar denegrir a Bíblia e distorcê-la. Quando não está denegrindo, está distorcendo. Vou fazer aqui um desafio. Fazer um desafio. Você se escondeu aí, né? Não se preocupe não, já é sua vez. Vou fazer a pergunta para você. Rápido, assim.
Ok? Preparado? Muito bem. Quantos casais de animal Moisés levou na arca? Sim? 100? Limpos foram 14. Não foi Moisés, foi Noé. Anotou aí, produção? Primeiro ponto aqui, ó. Até domingo. Fica ligado. As perguntas que eu vou trazer para a produção vai ser desse naipe. Moisés não levou animal nenhum, Moisés não fez a arca. Quem fez a arca foi Noé. E eu preciso tomar cuidado, porque as pessoas vão me procurar com palavras bonitas que vão me deixar distraído e eu acabo dando ouvidos e não percebo que estou sendo enganado. Eu quero que você abra a Bíblia em 2ª carta de Pedro para ver uma coisa fantástica na sua vida. 2ª carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Na minha época de desbravador, não sei se o clube aqui pratica isso, tinha uma brincadeira de velocidade bíblica, né? Então a gente pega a Bíblia, põe aqui em cima, atenção, né? Preparar a espada, partir para a guerra. E eu digo para vocês, eu era muito bom nessa brincadeira. Eu cheguei a ponto do pessoal dizer assim, ó, tira Cacildo, que aí a gente brinca. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, que achou? Diga amém? Amém. Vamos até o verso 13. Agora está falando da gente. Nós, porém, esperamos o quê? Nos quais habitam o quê? Nós vimos que Jesus era o nosso advogado e ele era o quê? Justo. E nessa terra, novos céus e nova terra que nós receberemos, habita o quê? Justiça. Por essa razão, o céu é o meu lugar. Quem gosta de bolo? Aí você recebe um bolo e vai dividir. A responsabilidade é sua. Aí você tira metade do bolo para você e a outra metade para dividir para 4 pessoas. Pergunto, é justo? Quem disse que você comprou o bolo? Na minha frase não tinha. Eu disse que você recebe um bolo e você vai dividir. Percebe? Eu quero trazer à mente de vocês o seguinte: nós temos, por natureza, o hábito de levar vantagem. A gente quer entrar sem pagar. A gente quer o pedaço maior. A gente quer o mérito sem esforço. E eu pergunto, isso é justo? Não. Se não é justo, sinto muito, você não vai chegar ali. Você não vai chegar ali. Eu quero falar especificamente para os desbravadores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que você, com a sua idade, 10, 12, 13 e assim por diante, sabe desta idade que vai ser uma pessoa de sucesso? Como é que você sabe? Não sabe? Eu vou dar o pulo do gato para você. Porque eu sei quando eu olho. Senhores pais, de olho agora nos desbravadores. Se a partir de hoje, você ao levantar, deixar a sua cama impecável, como você aprende no clube a fazer com a barraca,
tenha certeza que você será uma pessoa de sucesso. Quem não sabe arrumar a cama, não vai saber cuidar de um escritório, não vai saber comandar uma empresa, porque do mais fácil ele foi negligente. Isso é para vocês, bravadores. Quero falar com os adultos agora. Meu conselho para vocês é o seguinte: não mandem mais seus filhos arrumar a cama. Não mandem mais fazer o dever de casa. Não mandem mais lavar os pratos. Vamos fazer uma pergunta diferente? Levantou da cama, não arrumou. A pergunta é: filho, você esqueceu de alguma coisa? Ah, esqueci, então vá fazer. Por quê? Você esqueceu. Primeiro nós estamos provocando nele o quê? O senso de responsabilidade. Eu falhei com a minha responsabilidade. Se lavar a louça ficou com a sua responsabilidade e você agora quer brincar, a pergunta é: você não está esquecendo de nada? Lavar a louça era o combinado. E a gente vai então construindo nos nossos filhos o senso de responsabilidade. Logo, orar ao levantar, orar antes de deitar. Já está na cama, já, filho, não está faltando nada. E o filho então vai pedir a Deus que proteja seu sono, que guarde a noite, que traga bênção sobre essa família. Nós precisamos aprender a nos comunicar, porque a Bíblia nos ensina dessa forma. Eu tinha o hábito de chegar em casa e sempre perguntar: por que não fez isso? Por que não fez aquilo? E meu filho falou assim: meu pai, a pergunta está errada. Meu filho me ensinou isso. Não é o porquê. Porque dá margem para uma série de desculpas. Sim ou não? Por que você não fez isso? Ah, porque ele te ocupou. Por que você não fez aquilo? Ah, porque você estava ocupado com outra atividade. Então, sempre tem uma justificativa. A pergunta está errada. E aí nós vamos construir as perguntas certas. Então, quando o meu filho deixa alguma atividade sem fazer, eu pergunto: filho, nós combinamos alguma coisa? Aí ele para, coça o queixo. Sim, meu pai, esqueci, me perdoe. Se eu já chegasse perguntando o porquê, ele não ia me pedir perdão. Ele ia ter um sentimento de culpa, iria fazer a atividade meio emburrado, porque eu dei uma bronca. Logo, o meu porquê representa uma bronca, sim ou não? Sim. E Deus tem cuidado de nós para que nenhum se perca. Para que nenhum se perca. Aos casais, os dois trabalham. E aí chega em casa, os dois precisam fazer as atividades. Só que você não faz, porque você não colocou isso em prática quando era criança. Então nós precisamos mudar esse quadro, porque nós teremos novos céus, nova terra, e alguns até imaginam que lá nessa nova terra a gente não vai fazer nada. A Bíblia é bem clara em dizer o seguinte: nós construiremos casas. Então vamos o quê? Vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar sim. Só que as casas que nós vamos fazer não é para outros habitarem. É para nós. E isso é maravilhoso. Porque Deus é bom. E o tempo todo, Deus é bom. Eu quero ler mais uma passagem com vocês, para a gente concluir hoje. Filipenses.
Vamos voltar um pouquinho até Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Quem achou, diga amém. No verso 20. Pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos o quê? Quem é ele? Eu quero que vocês entendam e, se possível, venham a partir de amanhã com uma caneta para que você possa anotar todas as passagens e você vai ver que elas vêm confirmando o tema da nossa semana. O céu é o meu lugar. O céu é o seu lugar. Eu tive uma fase na minha adolescência que eu levei tão a sério, mas tão a sério a pregação do Evangelho, tão a sério, que eu abandonei a escola. Porque na minha cabeça, Jesus viria logo. Eu aproveitei um momento de frustração e abandonei a escola e me dediquei exclusivamente ao Evangelho. Aí Jesus não veio e disse, eu vou voltar a estudar. E ele só não veio para me ensinar que não sou eu que coloco a data na agenda dele. Percebe? A Bíblia é bem clara em dizer que o dia da volta de Jesus, ninguém sabe. E eu estava me atrevendo a saber. Eu preciso esperar Jesus como se ele viesse quando? Hoje. Então eu tenho que me preparar quando? Hoje. E se ele não vir hoje, o que eu tenho que fazer amanhã? Hã? Não, estar preparado. Porque eu estava me preparando quando? Hoje. Amanhã eu estou o quê? Preparado. E se ele chegar amanhã, eu estarei como? Pronto para subir com ele. A nossa pátria não é aqui. E é para esse tipo de entendimento que eu quero apelar para o seu coração nesta noite. Porque nós temos, no nosso dia a dia, uma agenda repleta de coisas para fazer. E se tem uma coisa que o nosso inimigo fica feliz é quando a agenda está cheia. É. Alguns dizem que é cabeça vazia, é oficina de quê? Do diabo. Mas eu digo que a cabeça lotada é onde ele mais sente prazer. Porque a cabeça lotada não tem tempo para Jesus. Hoje, a principal desculpa das pessoas é que elas não vão à igreja porque não tem tempo. Não estudam a Bíblia porque não tem tempo. Não oram porque não tem. Eu estava muito cansado, caí na cama e apaguei. E o diabo fica sorrindo. Mais um que não conversou com Deus hoje. Se eu quero este lar, eu preciso tomar cuidado da minha agenda. Lembram do quadro de sonhos que eu falei ontem? A primeira imagem que eu vou colar no meu quadro de sonhos é o quê? A Bíblia. Não é o carro, não é a casa, é a Bíblia. Porque sem Deus,
Eu posso não ter o quê? Carro. Eu posso não ter casa. Eu posso não ter nem o ar para respirar. Mas com Deus eu tenho tudo. E eu quero que você reflita nisso, nesta noite. Se você tem uma loja, coloque Jesus no centro da loja. Se você tem uma indústria, coloque Jesus no centro dela. Se você é um funcionário, CLT, coloque Jesus no centro. Se você está desempregado, procurando um trabalho, convide Jesus para a sua vida, que Ele te ajuda a resolver essa situação. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Eu quero que você saia daqui esta noite com a certeza de que o céu é real. Que a nossa pátria logo receberemos. E nela reina a justiça. Eu quero orar por você nesta noite. Nós ainda temos a semana inteira de trabalho, de atividade. E teremos também a semana inteira de adoração aqui. A você que está nos assistindo pela internet, se tiver a oportunidade de vir, não perca, porque aqui é mais emocionante. É divertido pela internet. Aqui é mais divertido também. Então eu quero orar para que Deus conduza você amanhã para mais uma adoração conosco neste lugar. Feche seus olhos, querido Pai. Abrindo a Tua palavra, nós encontramos promessas que nos dão certeza de que Jesus está intercedendo por nós. Nós encontramos promessas que nos dão certeza de que teremos novos céus e nova terra. E que nesta nova terra habitará a justiça. Querido Deus, eu não quero permanecer onde não habita a justiça. E a Tua igreja também não quer. Por isso, prepara-nos para morarmos contigo pela eternidade nesta nova terra onde habita a justiça. Agora, Senhor, precisamos mais uma vez te pedir que os teus anjos acampem ao nosso redor, nos permitindo uma noite tranquila, para que amanhã, ao abrirmos os olhos, comecemos o dia primeiro buscando a Ti. Porque o Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem crê diz amém. Querido Pai, oramos não porque merecemos algo, oramos em nome de Jesus.